Hoje quero te fazer uma pergunta. O que você faria se, de repente, o mundo ao seu redor fosse tomado por escuridão total? Se você se visse preso em um espaço pequeno, com a água subindo e o ar se esgotando? Parece assustador, não é? Agora imagine viver isso por 35 horas. Essa é a história real de uma pessoa que enfrentou exatamente essa situação e encontrou, dentro de si, uma força que muitos de nós nem imaginamos ter. Hoje, você vai descobrir que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a coragem e a resiliência podem ser as únicas coisas que nos mantêm vivos. Fique comigo até o final para aprender como essa história pode inspirar você a superar seus próprios desafios. Tudo começou como um dia comum. A protagonista dessa história, uma mulher corajosa e determinada, decidiu embarcar em um passeio de barco para aproveitar uma tarde tranquila. O sol brilhava, o mar estava calmo e o cenário parecia saído de um cartão postal. Havia risos e conversas animadas, e tudo indicava que seria um passeio inesquecível, mas por razões completamente diferentes do que qualquer um poderia imaginar. De repente, tudo mudou. Sem aviso, uma falha no casco do barco fez com que ele começasse a afundar rapidamente. O pânico tomou conta. Pessoas gritavam, tentando se salvar de qualquer maneira. No meio do caos, ela foi empurrada para dentro de uma pequena câmara, onde se formou um bolsão de ar. Antes que pudesse reagir, a entrada foi bloqueada e ela se viu completamente isolada. O cenário era aterrorizante. Escuridão total, o som da água invadindo cada espaço ao redor e a temperatura caindo rapidamente. Os primeiros momentos foram dominados pelo desespero. Como você reagiria em uma situação como essa? Talvez o medo tomasse conta, paralisando suas ações. Foi exatamente o que aconteceu com ela nos primeiros minutos. Mas algo mudou. Conforme as horas passavam, ela percebeu que precisava lutar para sobreviver. O medo precisava dar lugar à razão. Ela começou a focar no que podia controlar, sua respiração. Inspirava profundamente e expirava devagar, economizando o máximo de oxigênio possível. Fechou os olhos e tentou ignorar o frio que fazia seu corpo tremer. Pensamentos positivos e lembranças de momentos felizes tornaram-se seu refúgio mental. Em um determinado momento, ela lembrou de algo que havia aprendido em um curso de sobrevivência. A mente é o maior aliado em situações extremas. Enquanto mantinha a calma, começou a explorar o ambiente ao seu redor, tateando no escuro para identificar possíveis pontos de saída. Não encontrou uma rota imediata, mas manteve a esperança. A cada hora que passava, as condições ficavam mais difíceis. O ar parecia cada vez mais rarefeito e ela precisava lutar contra o desespero que insistia em retornar. Nesse momento, a força mental se tornou ainda mais crucial. Ela repetia para si mesma que precisava aguentar, que o resgate estava a caminho e que desistir não era uma opção. Enquanto isso, equipes de resgate trabalhavam incansavelmente do lado de fora. O naufrágio havia sido reportado, mas as condições do mar tornavam a missão extremamente complicada. Eles não sabiam exatamente onde ela estava, e o tempo era um inimigo implacável. Depois de 35 horas de angústia, um milagre aconteceu. Os socorristas finalmente localizaram a câmara onde ela estava presa. Quando abriram o caminho e a retiraram, ela estava exausta, desidratada e com sinais de hipotermia, mas viva. A emoção do momento foi indescritível. Para ela, sobreviver foi como renascer. Essa história nos ensina algo profundo. Mesmo quando tudo parece perdido, a força mental pode ser a diferença entre a vida e a morte. Quantas vezes nós, em nossos desafios diários, deixamos o medo nos paralisar? Quantas vezes desistimos antes mesmo de tentar?
Hoje, ao terminar de ouvir essa história, eu quero te convidar a refletir. Quais são os seus desafios? Eles parecem impossíveis? Saiba que dentro de você existe uma força incrível esperando para ser descoberta. Use essa história como inspiração para enfrentar seus medos, para superar seus limites e para lembrar que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa de uma dose de inspiração hoje. E deixe aqui nos comentários qual foi o maior desafio que você superou. Vamos espalhar essa mensagem de coragem e resiliência juntos.